Neste segundo semestre de 2025, na Unidade Curricular de Economia Internacional, os acadêmicos da 8ª fase do curso de Ciências Econômicas da Unidade realizaram um trabalho que consistiu em investigar os impactos do tarifaço do governo Trump no Brasil. Divididos em grupos, os estudantes pesquisaram as consequências da medida na economia brasileira, na economia catarinense, no cenário regional, os pacotes de auxílio federal e estadual, bem como algumas perspectivas para o futuro. Então, essa atividade foi desenvolvida com a turma da 8ª fase de Ciências Econômicas, na disciplina de Economia Internacional. Então, a ideia foi pensar um pouquinho os impactos do tarifaço do Trump no Brasil. Então, como envolve as exportações, as importações, o comércio internacional, essa atividade tem tudo a ver com a disciplina. Então, a ideia foi pensarmos como o tarifaço vai impactar mais precisamente o Alto Vale do Itajaí. Então, os alunos, eles organizaram alguns dados do Ministério do Desenvolvimento, com base nas exportações, verificaram as exportações dos municípios do Alto Vale desde janeiro até julho, tentando entender quais dos produtos que são exportados nos municípios do Alto Vale que vão sofrer com o tarifaço. Então, eles conseguiram verificar quais municípios vão sofrer mais e quais que vão sofrer menos de forma direta com o tarifaço do Trump aqui no Alto Vale. A ideia foi dividir um conjunto de municípios do Alto Vale para os alunos em forma de grupos. Então, eles se reuniram ali em trios, duplas, 4 pessoas e ficaram responsáveis por levantar os dados sobre o comércio exterior de janeiro até julho desse ano, para alguns municípios. Por exemplo, o Grupo 1 ficou responsável por organizar os dados de Presidente Getúlio, Dona Ema e Vitimarsum. Então, dentro desses dados, eles verificaram qual a porcentagem de exportações que vai para os Estados Unidos e dessa porcentagem que vai para os Estados Unidos, qual que vai ser taxada. Então, tem um conjunto de produtos que vão efetivamente estar taxados e, portanto, deve haver algum tipo de problema com relação às exportações nos próximos meses. O meu grupo ficou responsável por analisar o impacto do tarifaço na economia brasileira. Então, a gente chegou na conclusão da nossa pesquisa que o chamado tarifaço foi uma medida adotada pelo governo de Donald Trump em julho de 2025. Essa medida eleva em 50% as tarifas de importação sobre os produtos brasileiros. Ela afeta setores estratégicos, como é o caso do café, das carnes, das frutas, dos pescados, e também a madeira e alguns equipamentos de construção. Só no caso do café, por exemplo, a gente conseguiu encontrar uma notícia que o estado de Minas Gerais vai perder cerca de R$1 bilhão em vendas devido a essa medida. Então, isso pode afetar as exportações brasileiras, causar uma redução do PIB do país e também afetar os empregos em várias cadeias produtivas, tanto de forma direta quanto indireta. Por outro lado, alguns setores foram poupados, como é o caso das aeronaves, os eletrônicos, os fertilizantes e também alguns produtos derivados do petróleo. De todo modo, é uma medida que pressiona a competitividade brasileira e obriga o país a buscar novas medidas e a diversificação comercial. Bom, então a gente focou mais nos impactos que o tarifaço ele tem sobre a economia catarinense, E quando a gente começa a analisar mais a fundo, a gente percebe que 13 a 15% das exportações brasileiras são direcionadas aos Estados Unidos. Então, isso tem um impacto muito relevante na nossa economia e os setores mais afetados são a parte de exportações de madeira, pescados, mel, carne suína e algumas peças de motores. Porém, em contrapartida, alguns setores conseguiram crescer diante desse tarifaço, A parte de carne de aves, a parte de motores elétricos, justamente pelo país, o Estado está buscando novos parceiros comerciais para estar conseguindo fugir um pouco desses impactos. Quando a gente começa a analisar as exportações tiveram uma queda de aproximadamente 20% em relação ao mesmo período do ano passado, mais ou menos agosto. Então, isso dá em torno de 120 milhões de dólares. Então, a gente consegue verificar basicamente que a parte mais afetada foi a parte de madeira, disparadamente, Exportação, madeira serrada, parte de móveis. E isso também demonstra, quando a gente começa a analisar a nível nacional, que o estado de Santa Catarina foi o 4º mais afetado do Brasil, ficando atrás apenas só de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a gente consegue ter uma noção do quanto essa relação comercial com os Estados Unidos é importante para o estado de Santa Catarina. Pois bem, a mim e ao meu grupo foi atribuída, então, a tarefa de pesquisar e observar os dados aqui da nossa região do Alto Vale.
Então a gente pôde perceber aí, principalmente com dados do primeiro semestre de 2025, que a nossa região será consideravelmente afetada. Cerca de 23% das exportações aqui do Alto Vale do Itajaí vão diretamente para os Estados Unidos e serão aí aproximadamente 90% dos produtos que estão junto nos produtos das tarifas. Então os outros 10 produtos que não estão têm alguma isenção, mas é um número que de fato é considerável se a gente olhar, que são 60 milhões de dólares que foram exportados aí no primeiro semestre. E esses 60 milhões de dólares, então, são distribuídos aqui em 15 municípios do Alto Vale do Itajaí, que têm empresas que exportam diretamente para os Estados Unidos. Se a gente observar isso por setor ou por produtos, nós vamos perceber que, até como já foi falado, o produto que vai ser mais impactado é o de madeiras e derivados. Cerca de 85% de todos os produtos que são exportados para os Estados Unidos aqui, direto do Alto Vale, são desse setor. E outro dado também importante é que, se a gente observa o indicador por cidades, a gente consegue ver, por exemplo, o município de Salete com um número crítico. 87% das exportações da cidade são destinadas diretamente também aos Estados Unidos, e 100% dessas são produtos de madeiras e derivados que estarão também aí na lista de tarifas e taxações atribuídas pelo governo norte-americano. O tabaco também é outro produto que vai sofrer bastante com as consequências do tarifaço. É lógico que, se a gente observa os dados que nós pesquisamos, a maioria desse valor é de fato aqui de Rio do Sul, que é exportado. Mas nós todos sabemos que na nossa região do Alto Vale existem diversos municípios e diversas famílias, principalmente famílias dependentes aí de fato da agricultura familiar, que serão envolvidas e serão afetadas quando a gente pensa em todo o setor, agricultura familiar, cooperativas e tudo que envolve a nossa região. Além desses já citados, também outros produtos e outros setores que também serão afetados são as empresas aí do ramo metal mecânico, de máquinas e motores, principalmente aqui na cidade de Laurentino e Rio do Sul, considerando que 65% desses produtos serão diretamente afetados com as tarifas, eles podem aí perder de fato a competitividade. Agora, o importante de a gente observar esses dados e fazer esse estudo também é de fato compreender que não apenas essas empresas, que têm aí produtos sendo exportados aí para os Estados Unidos serão afetadas, mas em si toda a região, com vários setores, se a gente pensar o comércio de forma geral, as próprias transportadoras, empresas de logística vão ter menos demandas, porque vai ter aí uma queda nesse volume de exportações que nós tivemos em comparação com esses dados do primeiro semestre, e aí com menos renda circulando aqui na nossa região, a gente pode ter um índice maior de inadimplência também, um nível de arrecadação menor, que aí vai também levar a um número de investimento em educação e saúde que também, consequentemente, serão menores para a nossa região. Bom, eu e meu grupo, a gente ficou responsável por procurar os pacotes de auxílio do governo federal e do governo estadual, para diminuir o tarifaço, o governo federal ele soma cerca de 30 bilhões de reais e ele oferece crédito subsidiado, ampliação do reintegra, prorrogação do prazo do drawback, que é basicamente os tributos que as empresas pagam por essa exportação, e também, além disso, a compra de produtos públicos que acabaram sofrendo o impacto desse comércio exterior. Já o pacote estadual, conforme publicado pelo governo estadual, a gente soma cerca de 435 milhões de reais, que será dividido em incentivos tributários, linhas de crédito, financiamento emergencial, muitos pelo BRDE, e também subsídios. A meta é principalmente proteger o ramo madeireiro, o de imóveis também, e principalmente o de motores, que são os setores principais de exportação do estado de Santa Catarina, e além disso também aí proteger mais de 70 mil empregos. O meu grupo ficou responsável por pesquisar as perspectivas do governo no tarifaço do Trump. No curto prazo, a gente descobriu que as opções são limitadas.
é necessário que a gente mantenha o contato com o governo americano, que a gente mantenha esse diálogo e a gente conte com as atuações do Fiesc e do CNI, bem como do próprio governo brasileiro em contato com o governo estadunidense. O programa Sovereign Brasil, ele foi lançado para garantir que parte da produção afetada seja destinada a estoques públicos e à própria merenda escolar. No longo prazo, é necessário que a gente diversifique e valorize o nosso mercado interno e também a gente consiga fortificar as relações com a União Europeia, Ásia e Mercosul. O grande aprendizado é que a gente não pode depender unicamente de um parceiro externo. O Alto Vale do Itajaí, em especial, ele precisa valorizar, diversificar e inovar o próprio mercado, para que ele não fique vulnerável em relação a medidas externas, como o tarifaço do Trump. Então, essa atividade é muito importante, não só para a disciplina, mas para o economista, porque está aliando a teoria à prática, né? Então, os alunos que já são quase economistas, estão já na última fase, eles estão fazendo uma análise de cenário econômico, entendendo o impacto do tarifaço do Trump aqui no Alto Vale do Itajaí. Então, eles estão unindo a teoria, o que eles aprenderam não só nesse semestre, mas ao longo do curso, ao que está acontecendo na nossa realidade atualmente.